Vamos começar então. Bom, pediram-me para fazer uma apresentação da história da filosofia. É uma tarefa tremenda. Em 1h30, que é mais ou menos o tempo de aula que eu costumo dar, às vezes um pouquinho menos, né? É uma tarefa difícil, mas vamos tentar. Vamos tentar fazer uma apresentação dos principais autores, correntes ou linhas da história da filosofia, né? Vai ser uma apresentação evidentemente sumária, mas eu espero que não seja superficial. Bom, para início de conversa nós precisamos saber o que é a filosofia, certo? Se a gente vai estudar a história da filosofia, a gente precisa saber o que é aquilo que a gente vai estudar, aquilo do qual nós vamos estudar a história. A filosofia, como bem define o filósofo neotomista Jacques Maritain, é a sabedoria humana, por excelência. As diversas ciências particulares, elas buscam a verdade dos objetos, dos vários setores ou regiões da realidade, né? A física busca a verdade das entidades móveis, a química a verdade das transformações internas às coisas, a biologia busca a verdade dos entes vivos, a história a verdade dos principais acontecimentos humanos que vão configurando a realidade humana. E daí por diante, né? A medicina estuda o ser humano do ponto de vista da sua saúde, etc. A filosofia busca a verdade última das coisas, busca ou o princípio primeiro, né? Santo Tomás, comentando Aristóteles, comentando a metafísica de Aristóteles, vai dizer que a filosofia é a ciência que busca as primeiras causas de todas as coisas e também o fim último, especialmente no que diz respeito a nós, seres humanos, que por sermos racionais buscamos este fim último de maneira consciente. Então, o que é a história da filosofia? A história da filosofia, no fim das contas, é a história das diversas buscas deste princípio primeiro da realidade. É a história da busca humana com a razão natural deste princípio primeiro, desta causa primeira, desta razão, deste fundamento último das coisas. A teologia ou a doutrina sagrada, nela, o princípio primeiro da realidade veio ao nosso encontro, se encarnou em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um movimento que vem ao encontro da busca humana, que se antecipa à busca humana, que oferece muito mais do que a busca humana pode alcançar. E neste encontro entre a filosofia e a teologia revelada, e depois a teologia dos padres da igreja, dos doutores escolásticos, dos teólogos, a filosofia foi um instrumento muito necessário. Os conceitos filosóficos, especialmente da metafísica de Platão e de Aristóteles, que eu já vou mencionar bem, vou definir bem o que são, foram muito utilizados, né? Bom, o padre Thonar, cuja campanha para a publicação da sua História da Filosofia está iniciada, ele define a história da filosofia da seguinte maneira, que vai ao encontro do que eu acabei de dizer. A história da filosofia é a exposição racional dos esforços feitos pelo espírito humano nas diferentes épocas para descobrir a verdade no que respeita às razões últimas e universais das coisas. Bom, a filosofia começa lá na Grécia. Ela é precedida pela mitologia. A mitologia é uma busca também destas verdades fundamentais da realidade, mas que não se faz com a razão pura, senão que também com a mescla da razão e da imaginação. É uma razão metafórica, uma razão poética, uma razão fantástica, onde o elemento imaginativo é muitas vezes preponderante. Não é irracional, mas não é aquela racionalidade abstrata, lógica da filosofia, né?
e também não é uma religião revelada. É o esforço imaginativo humano em busca das verdades primeiras da realidade. Essas verdades são identificadas com divindades, com poderes e tal. A filosofia chega quando este esforço é substituído por uma busca inteiramente racional, por uma busca que não mais se fia tanto na imaginação, mas na abstração lógica em busca do fundamento da realidade. Os primeiros filósofos, dentre eles estava Tales de Mileto, na Jônia, ele conheceu outros lugares e outras mitologias, então ele pensou, poxa, existem muitas mitologias diferentes, então a mitologia grega não pode ser a verdade absoluta. Tem que existir uma verdade racional além das diversas mitologias na qual a vida humana possa se assentar. Então é esse impulso em direção a uma verdade mais profunda do que aquela do mito que leva os primeiros filósofos a raciocinar, especulando qual seria o fundamento da realidade. Toda reflexão filosófica é meta-empírica. O que vem a ser? Tenta ir além da experiência sensível, da experiência da empiria sensível. Nem toda reflexão é metafísica, alcançando princípios espirituais separados da matéria. Mas toda reflexão é meta-empírica. Só que os primeiros filósofos, eles vão encontrar o fundamento da realidade no próprio fundo desta realidade física que nos cerca. O princípio, ou arquê, como chamam os primeiros pré-socráticos, é uma realidade transempírica, mas não transfísica. Essa realidade é a própria physis, ou natureza. Natureza seria o fundo da realidade, da qual brotam as diversas coisas sensíveis que nós podemos constatar com a impressão sensível, com a nossa experiência, com a empiria. É um conceito um pouco difícil, talvez, porque natureza a gente está acostumado com a ideia do verde, das matas, das florestas, dos mares, dos rios, dos oceanos e tal, a ecologia. Mas natureza é um conceito ontológico, ou seja, tem a ver com o ser das coisas mais profundo. Eles acreditam que a natureza não é algo visível, mas é aquilo que está no fundo do que se vê. E é o fundo daquilo que se vê. É como se as coisas nascessem de um fundo, decorressem na natureza e voltassem. Como o rio não tem uma fonte, o leito e uma foz, então a natureza para eles é esse fundo que está... É um fundo fontanal, é a fonte da realidade, mais ou menos transpondo para essa linguagem mais lógica aquilo que a mitologia dizia ser o surgimento das coisas a partir do caos, a partir do caos, a partir da confusão e do abismo em que tudo que haveria estava mesclado, misturado. Na mitologia de Hesíodo, a teogonia de Hesíodo começa lá, assim: no princípio adveio o caos. Veja que o caos nem parece ser a realidade última, ele já adveio de alguma coisa. De quê? Não há essa preocupação em ir além da fantasia para os mitólogos, para os narradores dos mitos, E também não há uma preocupação nos primeiros filósofos de ir além da física, da realidade física. Ainda são conceitos muito ligados à imagem das coisas sensíveis. Por isso que Tales, que era astrônomo, que era matemático, vai dizer: tudo é água. Mas que coisa estranha, Tudo é água, mas parece banal, parece que ele não está saindo da mitologia, Então, os filósofos vão ter interpretações a respeito dessa afirmação de Tales, tudo é água. Aristóteles, quando começa a expor as teses dos filósofos anteriores, vai dizer: Tales achou que tudo era água, ou afirmou que tudo é água porque o alimento das coisas é úmido, a semente de todas as coisas é úmida, Ou seja, a água é fonte da vida, a água é o mais importante. Já tem ali uma abstração
maior do que a mera... Não é, não é a substância H2O, é a água como um conceito e imagem do que deve ser o fundo ou o fundamento das coisas, ok? Se a gente pensar bem, né? Nós vivemos num planeta que tem mais água do que terra, né? Nós nascemos, nos desenvolvemos, somos gerados num meio aquoso, né? Enfim, dependemos da água para viver. Os outros filósofos pré-socráticos fisicalistas, que veem na natureza o princípio, um vai dizer que é o ar, outro vai dizer que é o fogo. O Empédocles vai dizer que são os 4 elementos, ar, água, terra e fogo. Né? Tem um muito importante, que é o... Bom, tem alguns importantes que eu vou mencionar para depois chegar na filosofia clássica. O Anaximandro vai dizer que o princípio é o apeiron. Não é um elemento, apeiron é o sem forma delimitada, é o infinito. Apeiron, esse A de negação, peiron, forma, sem forma. Então ele vai dizer que no início da realidade existe algo como uma injustiça e esse apeiron se divide e se formam os contrários. E esses contrários, a injustiça é que um contrário queira prevalecer sobre os outros e o tempo é o juiz que vai, no final das contas, fazer todas as coisas retornarem àquela unidade do princípio. Tem uma influência religiosa dos órficos, provavelmente, nessa ideia da existência como uma culpa, como uma queda. Tem algum telefone sem fio da revelação primitiva aos nossos primeiros pais, da queda, provavelmente também, né? Porque não é possível que essas verdades não tenham sido preservadas de alguma forma, muitas vezes muito distorcida, enfim. Depois dos jônios, né, de Tales, de Anaximandro, de Anaxímenes, que fala que o princípio é o ar, e aí ele vai dizer que o ar, quando ele se torna mais rarefeito, quando ele se condensa mais, vai dando origem aos outros elementos. Então ele faz um processo lógico de surgimento das coisas, né? O ar esquenta, vira fogo, o ar quando se condensa vira nuvem, depois água, depois terra, porque gelo, né? Enfim, vai criando um processo. Esses primeiros filósofos estão assim num nível em que o conceito e a imagem ainda estão muito ligados, mas eles estão buscando a verdade do fundamento da realidade. Depois deles, muito importante, dois muito importantes são Heráclito e Parmênides, né? Heráclito vai dizer que a realidade está o tempo todo mudando, tudo muda. Pantarei, diz ele. E uma pessoa não entra no mesmo rio 2 vezes, porque as águas já passaram e a própria pessoa já mudou. E Parmênides o contrário, Parmênides vai dizer que as nossas impressões sensíveis só nos fornecem opiniões falsas. Por quê? Porque as impressões captam apenas o devir, o movimento das coisas, a mudança e não o ser. É só a mente, enquanto utiliza o recurso da lógica, que pode captar o ser. E o ser é imutável, o ser é ingênito, ele não nasceu, o ser é incorruptível e não é infinito, porque os gregos achavam que a infinitude era um defeito, porque não era uma infinitude qualitativa, era uma infinitude quantitativa. É um ser finito, é como uma esfera. E os nossos olhos, os nossos sentidos, o que eles percebem é a via da opinião dos mortais. Tudo errado. E a via da verdade é a via da mente que se conforma a este ser único. É uma visão que parece com a ideia do panteísmo, que existe uma única realidade, monismo ou panteísmo, existe uma única realidade. E toda a realidade em volta seria ilusória, seria falsa. Todas as opiniões sensíveis não são capazes de agarrar o ser, de apreender o ser, de inteligir o ser. No final das contas, querendo explicar o movimento das coisas, essa era a preocupação dos filósofos gregos em geral. Ou seja, eles estão num horizonte da mudança, do movimento, e eles querem saber o que permanece no fundo dessa realidade.
Qual é o fundamento verdadeiro? O que está sob as coisas? Onde nós podemos nos ater? Qual é a realidade que nos dá a segurança? Né? A preocupação da filosofia, como diz o filósofo espanhol contemporâneo José Ortega y Gasset, é buscar também aqui ater-se na realidade. Qual é a rocha, o fundamento da existência, onde nós podemos pisar com firmeza? Eles buscam, então, um fundamento que permaneça em meio à mudança, em meio à transitoriedade, à caducidade da existência, né? As coisas nascem e morrem, o grego vive nesse horizonte do movimento e ele quer algo no qual possa se agarrar, no qual possa se firmar. A busca do fundamento, do princípio, da causa primeira, da razão de todas as coisas, né? Heráclito vai falar do logos que é a razão universal. Parmênides vai dizer que só existe esse ser. Então ele, querendo explicar o movimento, nega o movimento, ou seja, ele cai numa aporia, fica sem saída. Por quê? Aquilo que ele quer explicar, ele explica eliminando, né?